Olá pessoal, tudo bem? Professor Éder que vos fala. Voltamos aqui na nossa segunda aula de conjuntos. Na aula anterior definimos duas operações, interseção e união. Agora vamos tentar determinar o que significa diferença, né? Dados dois conjuntos A, B, o que significa A menos B? Qual que é o sentido de fazer A menos B? Se isso tem sentido matemático. A menos B a gente define da seguinte forma. São elementos, né, elemento x, de modo que o x pertença a A e o x não pertença a B. Como assim? Como assim? Basicamente é você pegar os elementos que são comuns de A e B e retirar do conjunto A. Né? Isso é fazer a diferença de conjunto A. Quando você tem dois conjuntos assim, ó, que nem esse primeiro exemplo aqui, quando eu faço A menos B, isso aqui não muda nada, isso aqui gera o A, né? Porque não tem nenhum elemento, se você olhar, não tem nenhum elemento que pertença aos dois, à interseção dos dois. Já aqui não. Qual é a região do A menos B? O que é A menos B? A menos B é essa região aqui, ó. Todo elemento que está aqui pertence ao A menos B. Tirou-se esse pedacinho aqui, né? E no caso aqui embaixo, eu tenho o A, o B, né? Contido, tem aqui o conjunto B contido em A. Então, quando você faz A menos B, forma esse buraco aí, né? Dentro do conjunto, ok? Então, isso é A menos B. A menos B. Não tem a lógica de trabalhar com quantidade de elementos, tá, pessoal? Não é uma subtração comum aí. É retirar os elementos que estão em B do conjunto A. Isso é A menos B. Lá no começo nós falamos sobre o conjunto universo. Vamos voltar a ele, né? Quando a gente consegue determinar quem é o conjunto universo, né, nós podemos pensar na ideia do complementar de um conjunto. Nós podemos pensar no complementar de um conjunto. O que significa o complementar de um conjunto? Então, por exemplo, quando eu tenho, seja o conjunto A, né, e ele está contido num conjunto universo U, o que é o conjunto complementar de A? Ele é indicado por A e o 6 em cima, né, essa indicação aqui, a complementar, ou por A barra, né, também é indicado. Embora essas duas indicações sejam bem completas, quando você tem um problema de possibilidade de ter outros conjuntos universos, mas eu falo já sobre elas, é o conjunto formado por todo elemento alfa, né, todo elemento, que não pertence a A. Isso é, vamos pensar assim, ó, eu tenho aqui um conjunto universo, esse é o meu conjunto universo, conjunto que eu estou chamando de U. Dentro desse conjunto universo, eu tenho o conjunto A. Esse é o conjunto A. Quem que é o A complementar? Qual região do meu conjunto aqui é o A complementar? É toda a região que sobra que não está em A. O complementar de A também é indicado por não A, né? Não A. É elementos que não pertencem a A. Então, só entra no complementar elementos aqui, ó, que estão fora do conjunto A, né? Isso é o A complementar. Repara que ele é baseado na subtração, né? É pegar o conjunto universo e retirar o conjunto A dele. Isso é conjunto complementar do A. Complementar do A, tá? Aí vem da ideia da notação que eu disse, que talvez não seja a melhor das notações, né? Uma notação melhor seja essa. Essa notação de complementar talvez seja bem mais prática. Por exemplo, vamos pegar os seres humanos da Terra, pela letra T. Seres humanos que vivem no planeta Terra. A, conjunto de seres humanos que vivem em São Paulo. B, conjunto de seres humanos que vivem no Brasil, né? Primeiro, o A, conjunto de seres humanos que vivem em São Paulo, está contido no conjunto B, conjunto de seres humanos que vivem no Brasil, tá? O A está contido em B. O A também está contido em T. O T quem que é? Os seres humanos que vivem na Terra, né? Então o A é subconjunto tanto do B quanto do T. O B, por sua vez, pessoal, também é subconjunto do T, tá? Mas aí eu pergunto, quem que é o complementar do A? Complementar do A. Eu posso pensar no complementar do A de duas formas,
o universo para o A que seja, por exemplo, o Brasil, conjunto de seres humanos que vivem no Brasil. Então, no caso, o complementar do A, né, complementar do A, com relação ao conjunto de seres humanos que vivem no Brasil, seria B menos A. O que é B menos A? Qual que é a lógica de B menos A? É o conjunto dos seres humanos que vivem no Brasil, retirando aqueles que vivem em São Paulo. Retirando os que vivem em São Paulo. Né? Agora, se eu pensar, não, o conjunto universo é o maior possível. Né? Tem que ser o conjunto T. Conjunto T. Tudo bem. Então, aqui no caso, T menos A. O que é o T menos A? Conjunto de seres humanos que vivem na Terra, retirando os seres humanos que vivem em São Paulo. Né? Seria basicamente isso. Por conta dessa possibilidade de ter conjuntos universos, né, diferentes para determinadas situações, tem que tomar cuidado com esse A complementar aqui, esse AC. Quando não houver nenhum problema dessa ideia dupla, pode ser usado, mas tem que tomar cuidado. Muito bem, exercício FGV, agora para a ideia de inclusão. Vamos pensar nesse exercício. Eu tenho aqui 5 diagramas, né? 5 diagramas e 5 operações. Eu tenho que indicar qual delas, né, representa o diagrama. Primeiro eu vou pensar num que abranja tudo e nada, né? Qual é o conjunto tão restritivo que não abrange nada? Eu vou desenhar esse conjunto aqui 2 vezes, tá? Então esse conjunto aqui é o A, dentro do A você tem o B, e no caso o universo para esse A e B é o S. Tá? Então eu vou desenhar ele 2 vezes aqui. Desenhar o conjunto B, dentro do B o A. Primeiro vamos pensar o que é A união B. O que é A união B? A união B é pegar todos os elementos de B e unir com todos os elementos de A. Só que o A está dentro do B. Como o A está dentro do B, o A está contido em B, quando eu faço A união B, isso aqui gera o conjunto B. Então a região, né, que me interessa é toda a região do conjunto B. Toda a região do conjunto B. Ok? Que no caso, olha aqui tem uma alternativa que é exatamente essa. Então essa aqui representa a alternativa A. Ó. Repara que ela pega toda a região que está dentro do B. Muito bem. Agora, de novo, vou ter que ficar desenhando várias vezes. Não vou fazer todos, mas a gente vai pensar em todos. Tem o A, B e o S. Vamos pensar o que é A interseção com um B complementar. Vou marcar aqui nesse desenho quem é o B complementar. Vou tirar o B aqui e passar ele internamente. Só B complementar é todo aquele elemento que não está em B, que está fora do B. Está fora do B é essa região aqui, ó. Vou colorir essa região aqui. Essa região é a região que está fora do B, ok? Agora com a corzinha vermelha, quem que eu vou colorir? Eu vou colorir a região A. Vou colorir a região A. Quais elementos que você está vendo aí que pertencem às duas regiões? Que tanto pertence aqui nessa região e aqui nessa região. Só não tem, né? Não tem. Porque ou está fora do B, né? Ou está fora do B, ou está dentro do B. Só tem essas duas opções. Os elementos dentro do B, não tem nenhum que está dentro e fora. No caso, dentro do A, né, pessoal? Não tem nenhum que está dentro e fora. Logo, isso aqui é um conjunto sem elementos. Essa interseção dá um conjunto sem elementos nenhum. Ou seja, dá um conjunto vazio. Que é, no caso, esse aqui. Não tem parte achurada nenhuma. Né? Não tem parte achurada nenhuma.
Pensa quem que é o B complementar, vou deixar para vocês fazerem. Pensa em quem que é a interseção B, né? E B, união, agora é união, tá? Com A complementar. Quem que é B, união com A complementar. Pensa nisso. No caso aqui, não se esqueça que é união, não interseção, tá? Se for interseção, muda. Eu até desafio vocês a pensar o que seria B interseção com A complementar. Desafio vocês a pensarem sobre isso. Quem é B interseção com A complementar. Se você conseguir me mostrar que isso é a mesma coisa que B menos A, que é o B retirado do elemento A, vai ser bem legal. Pense nisso. Né? Vai ser bem legal se você conseguir enxergar. Qual que é a dica? A dica é faça o desenho. Faça o desenho. Faça o desenho do A, bonitinho. Faça o desenho do B, bonitinho. Né? Depois vai achurando qual é a região B. Tá? Achura a região B. Depois achura a região A complementar. E vê qual foi colorida 2 vezes. Né? Ao fazer isso, talvez você tenha ideia. 2 vezes porque é uma interseção nesse caso aqui, né, pessoal? Uma interseção. Talvez dá para ter uma ideia legal. Termina de fazer aí. Tudo isso junto, né? Tudo isso junto gera algumas propriedades. A primeira propriedade, o A está contido na união e o B está contido na união. Contido é igual, tá? A interseção de A com B está contida em A e a interseção de A com B está contida em B. Então, quando eu faço a interseção entre dois conjuntos, essa interseção está dentro de um e do outro. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui A, B. Quem é a região que representa a interseção desses dois conjuntos? Essa região aqui. Essa região. Pode ver que esta região é a interseção de A com B, e ela está dentro do A, né? A região está dentro do A, eu posso apagar o B aqui, está dentro do A, e esta região está também dentro do B. Ok? A região está dentro dos dois. Continuando. A união é comutativa, né? A união B e B união A é a mesma coisa. A interseção também comutativa. A interseção B e B interseção A é a mesma coisa. Vale a associatividade, né? Eu tenho A união B união C. Eu posso fazer A união B união C. Então, ou seja, pode mudar a ordem. Também vale essa associatividade para a interseção. Também vale para a interseção essa associatividade. Distributiva. Distributiva você pode distribuir, né? Fazer uma distributiva aí bem legal com essas duas coisas. O que está escrito ali? Está escrito que a união B interseção C, isso pode ser escrito como sendo A união B, repara que eu distribuí esse cara para o B, A união C, distribuir esse cara para o C, interseção dessas duas coisas, tá? Então, vale a distributiva. A distributiva também vale, né, desta forma. Vale a distributiva aí. Muito bem. Muito bem. Outras propriedades. O A união com A gera o A, né? E a intersecção do A com A gera o A. Ou seja, o mesmo conjunto, união dele com ele mesmo gera ele, e a interseção dele com ele mesmo gera ele também. Parece meio até óbvio, né? Aqui é uma ideia do complementar, né? Seria quem não está no complementar, né? Quem não está no complementar está no conjunto A. A complementar é o próprio A. Ou seja, fazer o complementar 2 vezes volta no conjunto A. Nós temos aqui uma lei de Morgan que diz o seguinte: você tem A união B complementar. Aqui é uma lei muito sutil. O complementar da união é a interseção de complementares. E o complementar da interseção é a união de complementares. Toma cuidado com essa lei, tá?
não é distributiva, bem sutil mesmo. Aqui também tem uma mudança muito sutil, perigosa, então cuidado com ela. Aqui eu chamei de distributiva, mas não é também, né, muito distributiva isso não. Tem uma mudança importante aí, eu tenho A menos a interseção de B com C. Isso é A menos B união com A menos C. Assim como A menos a união de B com C é A menos B interseção com A menos C. Okay? Aqui as conclusões. Se a união de A com B gera o B está dentro do A. Né? Se a interseção de A com B gera o B, então o B também está dentro do A. Ok? Exemplos. Vamos pensar nisso aqui. Dados dois conjuntos, são subconjuntos de um conjunto universo U. Aqui pergunta A, né? A pergunta aqui é A interseção B união com A interseção B complementar. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai pensar nisso? Aqui pergunta se isso é o A complementar, se é o B complementar, se é o A, se é o B ou é todo o conjunto universo. Então você tem lá o A e o B dentro. Eu vou supor, para começar a conversa, o certo é fazer várias vezes, eu vou supor assim, ó, que eu tenho um conjunto U e aqui dentro eu tenho o conjunto A e B. Repare que eu estou supondo que tem uma interseção. Tá? Vamos lá. Vamos pensar primeiro quem é a interseção de A com B. Primeiro isso aqui. A interseção de A com B é essa região aqui. Né? É essa região de A interseção com B. Agora vamos pensar quem é a interseção de A interseção com B complementar. Eu vou dar uma corzinha diferente nisso aqui. Vamos passar um verde. Como é que eu vou achurar? B complementar seria toda a região que não está no B, tá? Fazendo esse sentido aqui. Isso aqui tudo, isso tudo em verde aqui, picotado, faz de conta que eu estou pintando tudo isso aqui de verde, é o B complementar, tudo aquilo que não está no B. Agora, quando eu faço interseção com A, vou pegar quem? Os elementos que estão em A e também no B complementar. Ou seja, vai pegar essa região aqui, ó. Então, pessoal, esta região aqui é o A interseção B complementar. Agora, esta região aqui do centro, que está em vermelho aí, é o A interseção B. Quando eu faço a união dessas duas coisas, o que ela vai gerar? Ela vai gerar isso aqui, tudo. Por que vai gerar tudo? Porque é a união, tá? Vai gerar isso aqui. Quem que é esse cara? Esse cara, pessoal, é o A, todo o A, né? Então, esse cara aí, essa coisa maluca, gera todo o A. Assinale a afirmativa correta. A interseção de dois conjuntos finitos, desculpa, dois conjuntos infinitos, pode ser finita? O que vocês acham? Eu pego dois conjuntos infinitos, né? Mais fácil de pensar, talvez conjuntos numéricos. E eu vou cruzar isso com dois conjuntos infinitos, né? E vou cruzar. Será que pode dar uma interseção finita? É possível. Por quê? Vamos pensar nos números primos. O conjunto dos números primos, ele é infinito. Tá? Então, você tem infinitos números primos. Conjunto infinito. Aí eu vou pegar dos números pares.
pares. No caso dos números pares, pessoal, aqui não começa de acordo com o que você toma como natural, né? Você toma 0 como natural ou não. O 0 é par ou não? Essa é a questão boa, né? O conjunto dos números pares também é infinito. Quando eu faço a interseção dos dois, né? Fazer a interseção desses dois é pegar elementos que pertençam simultaneamente aos dois. Quem é o elemento que pertence simultaneamente aos dois? Só esse, tá? Só esse cara aqui. Esse é um exemplo, você pode pensar em outros. A interseção infinita de conjuntos não vazios é vazia, né? Você pega infinitos conjuntos não vazios, você vai fazer a interseção entre eles. Será que isso aqui é vazia? Né? A reunião infinita de conjuntos não vazios tem infinitos elementos? Né? Tem infinitos elementos? O que vocês acham? A interseção de dois conjuntos A e B possuem sempre pelo menos possui sempre menos elementos do que A e do que B? Ou NDA? Então, você tem uma alternativa só correta, né? Significa que eu já tinha feito a resposta. Eu vou falar sobre essa. A interseção de dois conjuntos, A e B, possui sempre menos elementos do que A e do que B? O que vocês acham? A resposta é falsa, por quê? Tem uma situação que está, por exemplo, B dentro do A. Quando você faz a interseção de A com B, isso gera todo B. Então, pode não ter menos elementos. Pode ter exatamente a mesma quantia, pelo menos a mesma quantia. Mas eu já tinha feito, né? O sinal é verdadeiro. Para terminar, depois eu acho que a gente vai passar por... Nós vamos fazer uma aula de exercícios. Para terminar essa aula, vem a ideia de quantidade de elementos de um conjunto. Eu comentei lá em cima, né? Antes aqui, só para formalizar, coisas que eu falei também. Eu digo que dois conjuntos são disjuntos, né? Quando eles... Faltou dizer que eles não são vazios, tá? Quando não são vazios e a interseção entre eles é vazia. Isso é conjunto disjunto. Quando eles não são vazios, mas a interseção entre eles é vazia. Então, isso é conjuntos disjuntos. Para fechar, né, o número de elementos de A é indicado dessa forma. Eu tenho um conjunto A, o número de elementos de A é indicado assim. Vamos pensar no conjunto A aqui. Quando o conjunto A é o 0, 1, 2, 3 e 4. O que é o N de A? Número de elementos do conjunto A. Número de elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, ele tem 5 elementos. Isso é o N de A, ok? Aí você tem a quantidade de elementos da união. A quantidade de elementos da união tem duas situações. Quando os conjuntos são disjuntos, né, são separados, ou quando os conjuntos têm interseção. Interseção é não vazia, né? O número de elementos da interseção não é 0. E o número de elementos da diferença, né? O que a gente usa muito, embora o de cima aqui ele até é redundante, você não precisa nem se preocupar muito com ele, é esse aqui, que eu falo o seguinte: o número de elementos da união, né? O número de elementos da união vai ser o número de elementos de um somado com o número de elementos do outro, excluindo o número de elementos da interseção. Por quê? Porque nesse caso a interseção você conta duas vezes. Vamos pensar assim, ó, o elemento A tem aquele conjunto A, 1, 2, 3 e 4, tem 5 elementos. O elemento B tem o 0, o 5, o 0, o 4, o 5 e o 6. Então, ó, o número de elementos do A é 5. O número de elementos do B é 4. Então, qual que é o número de elementos da união? Né? Primeiro vamos pensar aqui que é a união, né? Vamos pensar aqui que é a união. A união B. A união B. A união B é o 0. Repara que eu não coloco duas vezes o elemento. 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, a união tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E a interseção? Quantos elementos tem a interseção? A interseção tem 1, 2, que é o 0, e o 4. Logo, que conclusão eu quero chegar aqui? Eu quero chegar aqui, número de elementos da união, que é igual a 7, número de elementos da interseção, que é igual a 2. Também pode ser escrito assim, número de elementos da união é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. 7 é igual a 5 mais 4, tira 2, que é fato. 7, 5 mais 4 é 9, tira 2, 7. Então, é fato. Esse aqui de baixo fala da diferença, né? Quando eu faço em A menos B, sobra os números de elementos de A, retirado o número de elementos da interseção, né? O que pertencia a B ali, que estava dentro do A, né? Ok? Vou fazer com carinho os exercícios depois, volto numa próxima aula para fazê-los. Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!